Então, muito bom dia a todos, porque ainda não almoçamos, portanto ainda é bom dia. Já vim aqui algumas vezes portanto, eu sou sempre chamado para fazer o tema chato do dia, que é para vocês compararem com as demais apresentações e perceberem que elas foram excelentes face àquela que eu vou fazer agora. Então, sou bastonário da Ordem dos Notários. A Ordem dos Notários é uma associação pública profissional que é responsável por regular uma profissão que ligeiramente diferente das outras, porque tem uma natureza pública e privada. Na prática, significa que nós continuamos a ser nomeados pelo Ministro da Justiça, a entrar por concurso público, por exame, etc. Aliás, é por isso que neste momento, eu ouvi há pouco alguma graça, se a primeira mulher notária foi designada nos anos 20, que aproveitou ali o regime estava um bocado titubeante e então mudaram a lei e pôde ser nomeada a primeira mulher notária, Aurora Teixeira de Castro, tem uma rua aqui muito perto com o nome dela. A verdade é que hoje em dia os notários portugueses são 80,1% são mulheres e os homens são uma espécie em extinção, sou provavelmente um dos últimos. Aproveitem para tirar uma fotografia e guardarem. Exatamente porque é por concurso público e, portanto, elas passam nos exames e, por uma questão de mérito, são aquelas que estão nos lugares e muito bem. A organização do qual eu sou bastonário e presidente da direção, portanto, é uma associação pública profissional. Nós, internamente, temos cerca de 20 trabalhadores. A rede inteira da Ordem dos Notários tem aproximadamente 587 notários e 2.000 trabalhadores, sendo que atende anualmente entre 2 a 2 milhões e meio de pessoas presencialmente e mais cerca de meio milhão de pessoas do ponto de vista digital. Este ano o desafio era a sustentabilidade e, portanto, entre as várias medidas ou entre os objetivos da Agenda 2030, eu optei por ter aquela que era a mais conexa com a minha área de atividade, que é a importância da literacia e a promoção da paz, justiça e instituições eficazes. A literacia tem sido, aliás, uma daquelas que é um dos meus temas favoritos desde que assumi. Desde que sou bastonário, ou seja, desde 2017, já há alguns anos, estou lá de tempo demais, mas os meus colegas insistem em me reelegerem, e a verdade é que a questão da literacia tem a ver precisamente com pessoas. A administração pública e a burocracia, de que nós falamos, nós dizemos sempre muito mal da burocracia, na verdade a burocracia é um conjunto de procedimentos que foi precisamente desenvolvidos para proteger os cidadãos. Ou seja, se no passado, por vontade dos reis ou dos várias formas de governo absolutista que tivemos, eles podiam pôr e dispor dos cidadãos como muito bem entendessem, o direito e a burocracia, a instituição de procedimentos, visou precisamente, e depois com o desenvolvimento do direito administrativo, proteger aquilo que era o direito de cada um dos cidadãos quando precisava ter uma intervenção do Estado, e parte da atividade do notário, ainda hoje, é precisamente fazer cumprir a legalidade, mas, acima de tudo, permitir que os cidadãos, de uma forma privada, possam realizar os seus negócios jurídicos. A literacia é precisamente uma forma de nós evitarmos que os cidadãos sejam enganados. Ou seja, vocês têm que se lembrar, e hoje em dia todos nós pensamos que isso já não existe, porque temos acesso a muita informação e todos temos uma formação até académica muito superior ao que tínhamos no passado, mas a verdade, a literacia continua a ser um dos maiores problemas do século XXI e que tem a ver com a capacidade das pessoas compreenderem nas várias facetas da sua vida aquilo que lhes está a ser dito, aquilo que lhes está a ser transmitido e aquilo que elas têm que compreender para interagir com a sociedade. Eu vou passar os objetivos, eu achei de ter interessante, pelo menos, colocá-los aqui na visualização. Acho que devem consultar a documentação que existe na internet, em português, e são os vários objetivos da Agenda para a Humanidade, e nos tempos que vivemos, acho que cada vez mais recordar estes objetivos como civilização é importante, e eu achei que os deveria trazer. Relativamente à questão da justiça, um dos mais importantes tem a ver precisamente com a construção, por um lado, de instituições eficazes e inclusivas e, por outro, a garantia da igualdade do acesso à justiça para todos. Esta igualdade da justiça para todos parece, ou para alguns, bastante simples no século XXI, mas, na verdade, é quase tão difícil como no passado, porque a complexidade das relações jurídicas tornou-se, ou melhor, desenvolveu-se a um tal nível que hoje em dia a maior parte dos cidadãos comuns
acaba por fazer aquilo que eu chamo de, com muita fé, acreditar naquilo que nos está a ser dito. Vocês todos os dias, cada vez que vão à internet e querem aceder a um serviço qualquer, vocês estão, de alguma forma, numa relação jurídica, relativamente ao regime de proteção de dados, em que vos dizem, portanto, você concorda com isto tudo, coloca aqui um visto e depois pode continuar a visualizar um vídeo ou uma coisa qualquer. A maior parte de vocês nunca vê o que lá está e, portanto, provavelmente já venderam a vossa alma ao diabo várias vezes. Ou outra coisa qualquer. Quando vocês estão nas várias relações de consumo que têm, os produtos que compram num centro comercial, ou seja, qual for a empresa, a verdade é que tem um conjunto de cláusulas jurídicas que vocês aceitam mais uma vez sem ler, provavelmente alguém vê o resumo que lá está, ou não, e depois acaba por aceitar. Quando vocês fazem, se calhar, um dos contratos mais importantes da vossa vida, que é o crédito bancário, que hoje em dia digo que é o contrato mais estável das nossas vidas, que dura mais que a maioria dos casamentos. A verdade é que as pessoas, e muitos divorciam-se, ainda continuam os dois ali coitados juntos e unidos pelo crédito bancário que têm que pagar ao banco. A verdade é que a maior parte das pessoas lê e é uma graça, apesar de ter um documento que é FI, não está explicado, tem um contrato de 20, 30 páginas, são o documento complementar, onde a maior parte das pessoas eu pergunto-lhes, e sou obrigados a perguntar, provei, então os senhores declaram que leram o contrato e compreenderam tudo o que lá escrito, a gente diz sim, claro, obviamente, e cada vez que eu lhe pergunto qualquer coisa do que está lá escrito, elas nem sequer percebem. Portanto, eu, normalmente o que faço é fazer um resumo das cláusulas principais. Portanto, a literacia dos vários níveis é bastante importante no século XXI, porque hoje em dia nós temos muitas mais relações jurídicas do que tinham no passado. Se no passado um cidadão médio tinha uma vida relativamente comum, ou explorava uma pequena propriedade, ou trabalhava por conta de outra, na maioria dos casos. Portanto, o que é que ele tinha? Tinha uma relação laboral, que era uma relação, muitas vezes, de troca direta, eventualmente tinha uma relação com o Estado, que era extremamente pontual, porque a maior parte das pessoas não tinham relação nenhuma com o Estado, tinham medo do Estado, se portavam mal, porque não havia instituições, não havia hospitais, não havia propriamente entidades públicas. Hoje em dia nós temos relações jurídicas a cada momento. Vocês chegaram aqui, estacionaram o parque de estacionamento, tiraram um ticket, fizeram um contrato. A seguir vieram, estamos aqui todos presentes, para estarem aqui presentes, na verdade vocês têm um contrato com esta instituição, porque para poderem cá entrar tem um conjunto de regulamentos que vos obriga a portarem-se bem, portanto não podem andar por aqui a correr, a tirar coisas uns aos outros, porque isto tem um regulamento, uma forma de funcionamento. E portanto todos os dias nós fazemos, ao longo do dia, dezenas de contratos e que temos que começar a perceber. A literacia, do ponto de vista genérico, ou seja, da literacia funcional dos cidadãos, é uma definição relativamente fácil, ou seja, é a capacidade de nós identificarmos e compreendermos aquilo que está a ser dito. Portanto, eu estou a tentar, de alguma forma, descodificar o máximo possível a minha atividade para poder que a minha mensagem chegue até vocês e que vocês a compreendam. Um dos problemas da sociedade e do século XXI é exatamente este, é que muitas organizações não se preocupam com isto e, portanto, ao não se preocuparem com isto, as suas mensagens, de alguma forma, são extremamente codificadas ou extremamente técnicas e a maior parte dos cidadãos, muitas vezes, não compreendem a totalidade da mensagem ou, pelo menos, percebem-na mal ou têm dificuldades e precisam de obter mais informação, até uma ajuda técnica para chegarem a alguma conclusão sobre aquilo que está a ser transmitido. A literacia jurídica ainda é mais complexa porque a literacia jurídica já nos obriga, para além de termos uma capacidade, uma compreensão da língua em que a mensagem nos está a ser transmitida, alguns conhecimentos daquilo que são os valores da sociedade em que estamos integrados, obriga-nos a conhecer noções mínimas de direito, que, aliás, deviam ser lecionadas logo desde a primária, mas que todos precisamos ao longo da vida para nos garantir as coisas mais simples. Se um polícia se dirige até mim e se me manda identificar, ou se me pede para revistar, ou se eu vou a uma instituição pública e tenho um funcionário que se recusa a atender-me, eu tenho que saber quais são os direitos que me assistem. Portanto, se vou a uma repartição pública, posso apresentar uma reclamação, pedir para falar com o superior hierárquico. Se um polícia começa, de alguma forma, a tentar obrigar-me a fazer coisas que a lei não permite, eu posso me queixar ao superior hierárquico dele, posso mais uma vez apresentar uma reclamação e, portanto, e sabermos também aquilo que estamos ou não obrigados, num contrato de consumo, saber, por exemplo, quando eu compro uma coisa à distância, que é o que todos nós fazemos, desde a pandemia, aquelas encomendas não paravam lá para casa, comprávamos tudo e mais alguma coisa, a verdade é que saber que eu tenho o direito de devolver aquelas coisas, porque contratualmente a lei diz, e nem sequer se pode revogar
essas normas na contratação à distância. Depois nós entramos ainda na literacia, porque a literacia tem alguns aspectos um pouco diferentes, que são a questão dos vulneráveis no século XXI. A literacia é especialmente grave quando nós estamos a falar de pessoas que, de uma forma ou de outra, começam a ter uma menor capacidade de compreender, por um lado, a sociedade, quer por outro, até fisicamente, terem dificuldades de exercerem os seus direitos. Os idosos são os novos vulneráveis do século XXI, porque, com o aumentar da longevidade, a verdade é que a nossa sociedade cada vez tem mais idosos, cada vez tem pessoas que, de alguma forma, têm uma capacidade até económica de realizar negócios jurídicos até ao final da sua vida, mas, na verdade, são os mais vulneráveis. São os mais vulneráveis porque são aqueles que são expostos a pessoas que se apropriam do património deles. Cada vez há mais comum, não sei se as pessoas têm noção, um dos crimes que começa a ser mais comum são pessoas que frequentam lugares onde estão idosos, desde igrejas a lares de dia, etc., apenas para se tornarem amigos deles e se apropriarem da totalidade do património, e estes são, sem dúvida nenhuma, os novos vulneráveis, até porque muitos deles não compreendem aquilo que lhes está a ser feito ou aquilo que lhes está a ser dito. Temos os analfabetos. Os analfabetos é uma coisa interessante, mas boa parte das pessoas com quem eu falo, mesmo do poder político, desconhecem que ainda temos quase 300 mil analfabetos em Portugal. 300 mil é muita gente, até porque estas pessoas andam por aí, fazem negócios jurídicos, compram coisas, falam connosco todos os dias, e que não são capazes sequer de ler algo que lhes está a ser dirigido, ou um documento que lhes é mandado, uma contornação, ou seja lá o que for, que nem sequer têm a capacidade de ler e, portanto, continuam a ser aqueles que são mais vulneráveis e que padecem de iliteracia. Depois temos outro número interessante, que também é muitas vezes ignorado, principalmente por decisores públicos que apostam cada vez mais no digital, mas a verdade é que 1,39 milhões de habitantes portugueses nem sequer utilizam a internet. Portanto, quando, por exemplo, durante a pandemia, eu tinha discussões na altura com o Ministério da Justiça relativamente aos serviços públicos estarem todos encerrados, uma das coisas que eu lhes dizia era precisamente isso, os cartões estavam abertos, tínhamos mais de 1 milhão de pessoas que nem sequer conseguiam ou tinham acesso à internet e, portanto, estavam completamente vedado qualquer tipo de acesso para conseguirem ter serviços públicos. E, para além disso, temos estas pessoas que nem sequer conseguem obter informações tão simples como as informações que eram difundidas durante a pandemia sobre os cuidados que deviam ter e etc. Temos ainda a questão da iliteracia digital, que é uma iliteracia que ninguém gosta de dizer que padece, mas que grande parte da população, segundo todo e qualquer estudo, continua a padecer. Ou seja, a maior parte das pessoas recebe um link, recebe um e-mail a dizer, atenção, o senhor hoje passou em excesso de velocidade na rua tal, carregue neste link para ver qual é a sua contornação, carrega e automaticamente abriu uma porta para a sua máquina, um hacker vai entrar, apoderar-se daquilo tudo, roubar-vos os dados do cartão de crédito por aí afora. Porquê? Porque a maior parte das pessoas foram formadas, ou a sua literacia digital não resulta de formação que teve durante o seu período escolar, mas autoaprendizagem, como nós sabemos em tudo na vida, desde a culinária àquilo que seja, é sempre algo também duvidoso. Nós temos que errar muitas vezes até acertar na receita certa. No digital, o problema é que este errar muitas vezes vai nos levar a ter problemas, prejuízos económicos, prejuízos na nossa vida, até alguém que devassa a nossa privacidade ou entrarem naquilo que são as nossas máquinas. E temos ainda as pessoas com baixos rendimentos, que também continuam a ser os vulneráveis, que já eram de tempo, mas que agora é agravada pela questão da internet. Depois temos a questão dos vulneráveis, são os migrantes. Os migrantes, que muitas das vezes nós olhamos para o problema do ponto de vista do seu impacto de integração na sociedade, mas esquecemos que como Estado, e falo a nível europeu até, pouco fizemos para nos lembrar daquilo que é a sua recepção
a Portugal e ao resto da Europa. Portanto, quando o migrante chega, uma das coisas que nós dizemos é que ele tem que se legalizar. Ninguém lhe explica que o migrante, para se legalizar, portanto, não tem qualquer tipo de apoio. Portanto, uma pessoa que não sabe a língua, que desconhece a maior parte dos nossos usos e costumes, que não conhece rigorosamente nada sobre o nosso sistema jurídico, administrativo ou financeiro, mas dizem àquela pessoa, o senhor tem que se legalizar, tem que cumprir as nossas regras, mas não temos sequer algo que, por exemplo, na Austrália existe, que é um sistema para a integração das pessoas que nos procuram para trabalhar. E, na verdade, por mais críticas que hajam, a verdade é que, segundo também os estudos do Ministério da Economia, se neste momento 500 mil de imigrantes que temos em Portugal se forem embora, a nossa economia para quase completamente, nomeadamente, e temos uma recessão imediata, porque não temos ninguém para trabalhar nas áreas que neste momento têm maior procura, como seja a construção ou como seja o turismo. Este é um mapa que eu gosto bastante, porque é um mapa que desmistifica grande aquilo que é as nossas conclusões habituais. Se vocês verem este, e sem entrarmos na questão da numeracia, que tem mais a ver com literacia financeira, ou com a resolução adaptativa dos problemas, mas se formos só à literacia e compararmos o que estão abaixo, se repararem ali, do nível 1 de literacia, e se virmos Portugal, nós temos um número que é apenas de 42% da população portuguesa não consegue chegar ao nível 1 de literacia. Se nós adicionarmos a isto os números da literacia digital e os números da literacia financeira, mais coisa, menos coisa, nós temos que aproximadamente 75% da população não tem sequer o mínimo, segundo os estudos da OCDE, para fazer uma compra na internet. Estes são os números da população portuguesa. Eu, por vezes, digo que os nossos governantes governam para outro povo qualquer, um povo nórdico que existe, bastante consciente da sua vida, mas os números da população portuguesa ainda são estes. E, portanto, a literacia como meio de garantir a igualdade dos cidadãos, já me estão a mandar embora e fazem muito bem, os números são estes e são os números bastante interessantes porque o problema da iliteracia não afeta só os outros, afeta a grande parte da nossa população, afeta-nos a nós, aos nossos pais, aos nossos avós, e vão afetar, em muitos casos, os nossos filhos e netos, os que os tiverem, porque, na verdade, muito da formação que tinha que ser dada às crianças, mesmo na escola, ainda não está a ser realizada. Vou colocar rapidamente os fatores de risco elevado. Os fatores de risco elevado que estão apontados neste momento são o encerramento do atendimento presencial, tem sido um dos problemas pós-pandémicos, que é o dos Estados e das organizações acharem que todas as pessoas têm capacidade de, à distância, conseguirem resolver a sua vida. A linguagem técnica é um problema desde sempre. Procedimentos burocráticos e pulverizados, isto não significa mais nada do que aquela via sacra de quando vocês têm que resolver um problema, terem 500 papéis e têm que ir a 500 sítios diferentes para irem buscar. E depois a questão da inteligência artificial, que dava praticamente uma intervenção e que tem a ver com o perigo da utilização da inteligência artificial para a automatização das decisões. E para respostas que muitas vezes têm que ser humanizadas. Dou como exemplo, ainda recentemente, está a ser alvo de grandes críticas, a possível utilização da inteligência artificial para uma sentença judicial, em que a máquina ainda não é tão assim inteligente e então cometeu uma série de erros no processo decisório. Depois temos os fatores ou os meios para mitigação do risco. Tem a ver com a interoperabilidade. A interoperabilidade é um palavrão que significa, na prática, a possibilidade de tudo estar ligado e nós, quando vamos a um serviço de finanças, eles não têm que nos pedir a certidão do registro civil e a da Câmara e disto e daquilo, porque o sistema está ligado e é o mesmo Estado, e, portanto, ele mesmo pode ir buscar. Linguagem clara e descodificado, atendimento presencial, serviços adequados à literacia. Isto significa que quando as organizações, e quando vamos àquela parte do questões mais relevantes ou às FAQs, não termos umas FAQs iguais para toda a gente e começarmos a ter FAQs em função dos níveis de conhecimento, que é isso que as organizações devem fazer. Se forem ao site de ordens notários, isso não existe, portanto, estão-me a autocriticar desde já, portanto, não vão lá e não se vão queixar às redes sociais, já sei que estou a fazer mal. Políticas educativas adequadas, que é começar a dar uma melhor formação e utilização da inteligência artificial de acordo com os limites do Regulamento de Inteligência Artificial. Isto é um regulamento bastante importante, a União Europeia foi a primeira grande bloco a regulamentar a inteligência artificial. Se quem tiver curiosidade, vai à internet e encontra muita informação sobre isto. Termino da forma como comecei, ou seja, dizendo-vos
o importante da sustentabilidade é nós conseguirmos efetivamente adequarmos aquilo que são as vantagens do século XXI, que nós temos acesso, o digital, a inteligência artificial e todas as formas que temos de hoje em dia melhorar a nossa vida através das máquinas ou através da informática, mas garantindo aquilo que são os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, que é a possibilidade de nós conseguirmos, ao longo das nossas vidas, podermos interagir com a administração pública ou com as empresas privadas, sabendo exatamente aquilo que nós queremos e aquilo que elas querem de nós, e não nos deixemos enganar. As organizações são todas respeitáveis, mas nem sempre querem o nosso bem, ao contrário do que nós pensamos, e, portanto, nós temos de ter a capacidade de entender a linguagem, entender os meios e sermos completamente autónomos nesta interação com as organizações para que consigamos ter uma igualdade no acesso não só à justiça, mas à administração e aos direitos das pessoas. Muito obrigado e lamento o tempo que vos fiz perder. Obrigado.